pessoal, espero que todos estejam bem e nós estamos aqui com a graça do nosso Pai para estudarmos o nosso Evangelho, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Vamos estudar os itens 27, 28, 29, 30 e 31. Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, elevarmos nosso pensamento ao nosso Pai, a Jesus, a doutora Erma, ao nosso Luiz Sérgio e pedirmos que ajude-nos, que nos dê o que é necessário para que a gente possa prestar atenção na nossa aula, do que vai ter nos trazido hoje, para que a gente possa ter entendimento, Senhor. Ajude-nos a perseverarmos. Peço autorização para dar início à nossa aula do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos nós. Nós vamos no item 27. Deve-se pôr fim às provas do próximo? Deve-se pôr um fim às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso. Nós vos temos dito, repetido muitas vezes, que estáis nessa terra de expiação para concluir as vossas provas e que tudo o que vos acontece é uma consequência da vossa existência anterior. Então, todas as nossas provas são consequências da nossa vida anterior. Os juros da dívida que deveis pagar, porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, porque poderia trazer funestas consequências. Algumas pessoas são de opinião que do momento em que se está na terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Existe até aquelas que chegam a crer que não só não devem fazer nada para atenuá-las, como também, ao contrário, é preciso torná-las mais vivas, contribuindo assim para que sejam mais proveitosas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhe traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem seguir? E se vosso Pai misericordioso não determinou ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, tu não irá mais longe? Sabeis que a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas com bálsamo consolador que deve cicatrizar chagas que a sua justiça havia aberto. Portanto, quando um de vossos irmãos for atingido, não deveis dizer: é a justiça de Deus. É preciso que siga o seu curso, mas sim afirmar: vejamos que pelos meios do nosso Pai misericordioso, colocou ao meu alcance para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas, consolações morais, meu apoio material, meus conselhos poderão ajudá-lo a atravessar essa prova com mais força, com mais paciência e resignação. Todos vós estáis na terra, todos nós estamos aqui na terra para expiar, mas todos mesmo, sem exceção, deveis fazer esforço para amenizar a expiação dos vossos irmãos,
de acordo com a lei de amor e de caridade. Então, todos nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. E a gente pode ajudar esse nosso irmão a passar por essa prova dele com mais resignação, estando do lado, como disse bem aqui, né? Com o amor e com a caridade. Vamos para o 28. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? O homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia e abreviando o seu sofrimento, abreviando o seu fim? Que, no entanto, vos dar aí a resposta, que no entanto vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus. Não pode ele levar um homem até a beira da sepultura para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo e de levá-lo aos outros, aos outros pensamentos. Em qualquer momento extremo em que um moribundo se encontra, ninguém pode dizer com certeza que a sua derradeira hora chegou. A ciência nunca enganou em sua previsão. Sei muito bem que há cada caso que se podem considerar com razão como desesperadoras, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida, e à saúde. Existem inumeráveis exemplos em que no momento de exemplar o último suspiro ou de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, esses momentos de auxílio divino que lhe são concedidos pode ser para ele da maior importância, visto que ignorais as reflexões que seu espírito pode fazer durante as convulsões da agonia. Enquanto tormentos, um minuto de arrependimento pode lhe poupar. O materialista, que só considera o corpo e não leva em conta a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o quanto vale o último pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos, o quanto puderes, mas livrai-vos por um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Vamos ao item 29. Sacrifício da própria vida. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil? Que o homem se mata ou que se faça matar. O seu objetivo é sempre o de terminar com a sua vida e, por conseguinte, há suicídio. Intencional, se não de fato. A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para desafiar o seu ato de desocupá-lo aos seus próprios olhos. Se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer, porque, estando morto, não lhe servirá para nada. Mas nada mesmo.
A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte. Quando se trata de ser útil, quando a gente quer ser útil ao outro, enfrentar o perigo em sacrifício, em sacrificar a própria vida. Se isso for necessário, porém, a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito deste gesto. O que isso quer dizer, gente? Se eu fui convocado para uma batalha, e nessa batalha eu vou para servir o meu país, eu estou indo lutar. Não quando eu faço o seguinte, não, presente, eu quero ir porque eu sei que eu vou para lá para morrer. Olha, diferente. Eu estou querendo ir numa causa útil. Não eu ir premeditadamente pensando que eu estando ali, eu vou morrer. Quer dizer, isso é um suicídio premeditado, né? Essa é a diferença que ele está nos colocando aqui. O homem se expõe ao perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes. Olha bem. Sabendo previamente que essa atitude poderia custar sua própria vida, tal procedimento pode ser encarado como suicídio? Desde que não exista a intenção de procurar a morte, não se trata de suicídio. Foi o que eu falei. Se eu vou para o campo de batalha para lutar pelo meu país, a minha intenção é de lutar pelo meu país. Não de eu ir para um campo de batalha procurando a morte. É essa a diferença que ele nos coloca aqui. Muitas vezes a providência pode requerer prolongar a prova da resignação até seu último limite. Então, um fato inesperado desvia golpes fatal. Vamos agora para o 31. Provendo dos sofrimentos para outros. Aquele que aceita os seus sofrimentos com resignação por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmo? Pergunta. Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribui para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar aos sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então, gente, o que nós temos que entender é que todas as nossas provas, tudo que a gente tem que passar, se nós conseguirmos passarmos com calma, com resignação, né? A gente vai passar bem. Porque essas provas que nós temos que passar, que são o que a gente tem que recuperar, né? Que Deus nos dá a oportunidade de nos reavermos com a lei. Se a gente tiver como passar por elas resignados,
com calma, com tranquilidade, o sofrimento é bem melhor, porque nós temos todos os auxílios necessários que nós precisamos para passarmos pelas nossas provas. E sempre temos espíritos próximos a nós, nos auxiliando, nos orientando. Temos também pessoas queridas aos nossos lados, nos ajudando a passar de melhor forma pelas nossas provas. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, aproveitado, dê mais uma lidinha para entenderem melhor. E daqui a pouco, gente, estaremos todos juntos, estudando juntos, tirando as nossas dúvidas juntos, da melhor forma. Vamos fazer a nossa prece. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita que o Senhor nos dá de estudarmos, para que a gente tenha entendimento, para que a gente possa passar por todas as situações difíceis da melhor forma. Ajude-nos, Pai, a querermos termos entendimento, que a gente entenda, mas para que a gente tenha esse entendimento, a gente precisa estudar, Pai. Ajude-nos a caminharmos e continuarmos nesse caminho do bem, porque nós queremos. Estamos aqui a todo momento dizendo presente, Senhor, nós queremos. Que assim possa ser, graças a Deus.